A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos já trazendo o comentário da nossa segunda leitura bíblica de hoje, quinta-feira, dia 30/5, que nós encontramos no livro de Ezequiel, Bíblia Sagrada, capítulos, estamos iniciando o livro, capítulo 1 e capítulo 2. Primeiramente, irmão, sabe o nome Ezequiel, o nome dele significa Deus fortalece, né? Deus fortalece. Ezequiel, irmão, era um dos 3 profetas do cativeiro, né? Juntamente com Jeremias e com Zacarias, também da época do profeta Isaías. E nós vemos, meus amados irmãos, que isso aconteceu, o cativeiro babilônico de Judá, no ano de 597 a.C., não é? 4 anos depois, com 30 anos de idade, era a média que um profeta era chamado por Deus. Ele teve uma visão de Deus, né, para ser profeta do cativeiro. Ele habitava no meio dos filhos de Israel, junto ao rio Quebar, né? E nós vamos descrever algumas coisas. Primeiramente, amados irmãos, principais assuntos comentados desse livro são classificados em 3. Qual é? Profecias contra o desastre e o desastre eminente de Israel e de Jerusalém, que está no capítulo 1 a 24. Segundo ponto, o juízo proferido sobre as nações vizinhas, capítulo 25 ao 32. E o terceiro ponto, as esperanças e os juízos futuros sobre o povo de Deus, capítulo 33 ao 48. Aqui diz que Isaías, os seus propósitos principais, quais propósitos? Mostrar a Judá e a Jerusalém que estava sendo julgado pelos seus próprios pecados, era o primeiro propósito. Segundo propósito, encorajar os exilados e trazer profecias de bênção futura sobre a restauração de Israel. E o terceiro ponto, enfatizar a glória do Senhor e o seu caráter como aquilo que deveria ser o mais importante para o povo de Israel. É tanto, irmão, que nesse terceiro ponto, nós vemos várias vezes a Bíblia dizendo, no capítulo 36 e o 22 diz, saberão que eu sou o Senhor. Também no capítulo 36 e o 38. Então, irmão, vê que o principal propósito da profecia era que o povo de Israel sabia que estava lá por causa dos seus pecados, profecias acerca do futuro da restauração de Israel, e para que Israel venha saber que Deus é soberano sobre as nações, sobre os povos, né, irmão? A expressão mais usada por ele é o filho do homem. Então nós vemos, irmão, que filho do homem simboliza filho com a mesma característica, filho com os mesmos atributos, filho com as mesmas qualidades do pai. Jesus usou esse título para ele, chamando ele mesmo do filho do homem, várias vezes que nós vemos na palavra do Senhor, né? No livro de Mateus, no livro de Marcos e Lucas, nós vamos ver esse título, o filho do homem, dizendo que Jesus tinha as mesmas qualidades inerentes e todas as características, as qualidades, porque ele era Deus, né? E os atributos divinos. Amados irmãos, se nós olharmos, primeiramente Ezequiel começa tendo uma visão de anjos. Uma espécie de anjo chamado querubins, e esses anjos ele vinham numa espécie de raio de fogo, com trovão, com raio. E esses anjos, a Bíblia diz que eles eram 4 anjos, 4 seres que circulavam, cada um tinha 4 asas. Com 2 ele cobria o corpo e com 2 eles voavam, sendo que eles voavam para cima, no sentido de cima. Debaixo dessas asas eles tinham mão humana, eles tinham, os seus pés era como ouro, mas era semelhante de pés de animal, né, de boi, né, semelhante ao pé de um boi ou de um cavalo. Deixa eu ver aqui o texto, né? Esqueci, mas era o pé de um animal. E nós vemos que ele tinha 4 rostos. Primeiramente, ele tinha rosto de homem, ele tinha rosto de leão, ele tinha rosto de boi e também um rosto de águia. Nós vemos que era uma visão, né, de querubins, e esses querubins também, eles representavam a glória do Deus vivo. Então nós vemos aqui, amados irmãos, né, que tem alguns aspectos para a gente comentar sobre isso, né? Vamos ver o que é que ele diz aqui. É que esses querubins realmente eram relacionados com os serafins do próprio capítulo de Isaías, no capítulo 6, não é? E do próprio livro aqui, do capítulo de Apocalipse também, os 5 e os 6, ele fala
desses seres. O ponto 2 diz as rodas que ele via no meio, né, irmão, que eram 4 rodas, de Ezequiel 1, do 15 ao 22, irmão, elas fazem parte, principalmente, a sua maior explicação é que é a imagem de que fala sobre a onipotência de Deus sobre o universo. As rodas simbolizando o universo, a Bíblia diz que ela era cheia de olho, essas rodas, né, eram rodas grandes, né, e que ela se movia de acordo com a direção do Espírito de Deus. Então nós vamos ver, irmão, também, pastor, e o que diz respeito a questão do esplendor do firmamento, né? Ele representa a santidade e a majestade de Deus. A questão do trono, que era ocupado à semelhança de um homem, afirma que Deus está no controle da história da humanidade para executar juízo e também tomando decisão na direção do mundo. Amado irmão, nós vemos que depois de toda essa visão, o profeta Ezequiel foi chamado por Deus, dizendo que ele tinha sido enviado a um povo obstinado, de coração endurecido, a um povo rebelde, que ia resistir à sua chamada, mas que Deus ia fazer a sua fronte como de ferro, né, e como de bronze, e endurecer, que Ezequiel não deveria temer diante dele, nem das suas palavras, nem do seu rosto, porque era casa rebelde, Deus chama ele de casa rebelde, e diz que para isso, antes de Ezequiel começar a buscar a ele, aqui no capítulo 2, já encerrando o capítulo 12, eu acho muito importante, irmão, que Deus diz assim, vamos ler, no versículo 10, e estendeu diante de mim, vamos ver, o versículo o 2, o 8 diz, mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou, né? E vim, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro por fora, e havia escrito lamentações, suspiro e ais. E aí Deus disse o que, irmão? Que ele deveria primeiro comer, ouvir, ele não deveria ser rebelde como a casa rebelde, mas antes de levar a palavra de Deus ao povo, ele deveria primeiramente encher o ventre dele, comer as palavras de Deus, para só depois ir e falar a palavra de Deus. Porque, irmão, não tem condição de um obreiro vocacionado, ele não, primeiramente, não buscar a Deus em oração. Segundo, não tem condição dele não gostar de não ser um leitor diário da Bíblia, ter um conteúdo, e dele crer nessa Bíblia e viver essa palavra para poder pregar. Eu digo aos irmãos, eu tenho um pensamento, anote aí, né? Nós devemos ler para entender, nós devemos entender para conhecer, nós devemos conhecer para viver, e nós devemos viver para pregar. A gente só deve pregar depois que comer, que viver a palavra. Então, primeiramente, Deus disse a Ezequiel, antes de você pregar a palavra, você vai primeiro abrir a tua boca, vai encher o teu ventre, vai se alimentar. Quando você chega no capítulo 3, lá no versículo 10, ele dá uma palavra dizendo, e disse-me, filho do homem, coloca no teu coração todas as minhas palavras, que eis de te dizer, ouve com os teus ouvidos, não é? E primeiramente ele tinha que colocar no coração, tinha que ouvir, tinha que viver para poder pregar. É assim que Deus quer. Homens e mulheres de Deus que são crentes devem primeiro viver a palavra, conhecer a palavra, ler a palavra, viver a palavra, para poder pregar a palavra. Amém? A partir daqui nós estamos só na abertura, capítulo 1 e capítulo 2 de Ezequiel. Uma bênção, que Deus te abençoe.